Bem-vindos para mais um encontro de estudos dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando o livro Perturbações Espirituais. Hoje é o último capítulo. Esse é o terceiro livro da série Transição Planetária. Hoje será o capítulo 17, chamado Concluindo o Trabalho. Nós queremos agradecer a participação de todos e vem aqui conosco ao vivo ou depois assistem pelo canal do YouTube, Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira, após 21 horas, o vídeo é publicado no canal. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita, estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Então, eu peço agora que vocês desliguem seus microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial. Vamos elevar nossos pensamentos em direção ao Pai e a Jesus, nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a vida espiritual, a doutrina espírita e o seu evangelho. Possamos estar receptivos à inspiração de seus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Graças a Deus. Vamos para o nosso resumo. Tentando botar aqui pequenininho. Pronto. Então, vamos lá. Nós estamos aqui no finalzinho. Miranda agora vai ficar falando algumas coisas sobre o que já tinha acontecido. E ele começa o capítulo falando: novos compromissos convidavam-nos a diferentes instituições e cidades diversas, nas quais as forças do mal se haviam instalado por invigilância dos seus membros. Descuidados em relação à alta responsabilidade resultante do conhecimento espírita, muitos adeptos da doutrina haviam negligenciado as responsabilidades que lhes diziam respeito, abandonando-as sob pretextos injustificáveis, entre eles as ditas necessidades de assumirem novos programas remunerados para atender às imposições existenciais, ou acusações de desencanto com outros companheiros, em total esquecimento que Jesus é o único mestre modelo, não tendo indicado ninguém para ser acompanhado, exceto ele mesmo. Outros, ainda mais insensatos, aturdidos por seus conflitos, passaram a transformar o centro espírita em clube de divertimentos ou em palco para ocultar as frustrações, exibindo discursos de complicada terminologia em esquecimento do objetivo de evangelização das massas atormentadas, que lá chegam em busca de conforto moral e segurança espiritual. Inevitavelmente, as brigas internas pelo poder, as discussões intermináveis por questiúnculos de nenhuma importância, as censuras e maledicências foram substituindo as conversações edificantes e o alto nível dos valores doutrinários passou a plano secundário, ensejando a invasões perniciosas dos espíritos frívolos e odientos, que ora conspiram contra a legítima cristianização da sociedade. Também a literatura mediúnica experimentou a presença da vulgaridade e do aventureirismo, transformando-se em objeto de comercialização. Os hábitos doentios de muitos adeptos que os não superaram, preservando-os e mantendo-os nos seus relacionamentos tumultuados, vêm descaracterizando as instituições criadas para albergar a esperança e o conforto moral. O antigo modelo da Casa do Caminho, dirigida por Pedro, assistido por Tiago e João, é mais uma figura do passado, que ainda comove, mas que não se repete nas modernas instalações, cada vez mais luxuosas no exterior e vazias de espiritualidade interna. É indispensável retornar à simplicidade evangélica. A humildade é virtude muito esquecida, mas que foi exaltada pelo Mestre em todo o seu apostolado. O aturdimento do século não pode ultrapassar as fronteiras da sociedade espírita, adquirindo a hospitalidade e ganhando espaço. A bênção da satisfação do serviço em nome de Jesus tem por objetivo fortalecer as mentes e os corações, ao invés de debilitá-los, dando lugar às queixas e reclamações.
Há muito serviço a realizar, que não deve ser postergado, sem danos para a seara de luz. Essas reflexões eram temas de nossos estudos, enquanto nos movimentávamos em diferentes lugares, e especialmente nas comunicações mediúnicas, convocando os companheiros ao despertamento ante as novas injunções ameaçadoras. Felizmente, o número de servidores fiéis que estão comprometidos com o programa do Mestre é bem expressivo e se encontram conscientes das responsabilidades que lhes dizem respeito, sobretudo na preservação dos postulados doutrinários e na sua vivência no cotidiano. Uma onda de vibrações saudáveis movimenta-se, sustentada pelas mentes ativas e pelos sentimentos de caridade, a fim de que as trevas sejam transformadas em claridades diamantinas e aqueles que ainda se encontram mergulhados nas suas densas construções libertem-se antes do grande exílio. Nada impedirá o avanço do progresso. Nenhuma força logrará êxito opondo-se ao divino programa de ascensão do planeta a mundo de regeneração, conforme vem ocorrendo. Jesus está no comando desse empreendimento, e uma verdadeira legião de servidores de todos os tempos encontra-se em processos de reencarnação a fim de apressar a grande mudança. Lembrando que esse livro é de 2015. Nos projetos divinos não existe o improviso nem a aventura. Tudo é planejado com cuidado e analisado tendo em vista a situação moral e espiritual daqueles aos quais se destina. Tem sido sempre assim. E quando se pensa que já não há solução para certas situações embaraçosas e aparentemente impossíveis de vencidas, eis que surgem resultados libertadores. Basta que nos detenhamos no surgimento das pandemias, que ceifaram milhões de vidas através da história. Então, se você sai aqui é 2015, ainda não tinha acontecido a pandemia de 2020. Então, ele está falando das antigas. E ele vai falar que veremos que as pandemias começaram inesperadamente e, quando já não se esperava qualquer vitória da saúde, desapareceram. Ainda hoje assim ocorre, porque os procedimentos de aparição e de aniquilamento são de cá, ou seja, do mundo espiritual, para aí. Mesmo com os previdenciais recursos hoje das organizações mundiais de saúde e outras. Então, o que acontece nesse tipo de flagelo, né, que a gente chama de flagelo destruidor, é de lá para cá, né, do plano espiritual para cá. Eles aprovam, né, esse tipo de coisa para acontecer. Nunca, portanto, duvidar da proteção do Senhor. Então, agora vamos ver umas referências para a gente fazer os comentários. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. E no Livro dos Espíritos, na introdução, tem o item 12. Nunca, porém, dissemos que essa ciência, a doutrina espírita, né, fosse fácil, nem que se pudesse aprendê-la brincando, o que, aliás, não é possível, qualquer que seja a ciência. Jamais teremos repetido bastante que ela demanda estudo assíduo e, por vezes, muito prolongado. E no item 13, por isso é que dizemos que esses estudos requerem atenção demorada, observação profunda e, sobretudo, como aliás o exigem todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. Anos são precisos para formar-se um médico medíocre e 3/4 partes da vida para chegar-se a ser um sábio. Como pretender-se em algumas horas adquirir a ciência do infinito? Ninguém, pois, se iluda. O estudo do espiritismo é imenso. Interessa todas as questões da metafísica e da ordem social. É um mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que o efetuá-lo demande tempo. Muito tempo mesmo. Então, isso aqui são, né, as falas de Kardec. Aqui tem uma observação, aqui, uma frase para a gente lembrar que nós precisamos corrigir os erros, né, na nossa encarnação. Estamos aqui para corrigir os erros tanto de existência anterior quanto de agora, né? E adquirir virtudes.
E aí nós vamos dar uma paradinha para comentar esse pouquinho, para depois a gente comentar o resto. O capítulo também é pequeno. Vamos lá. O que vocês acharam aí, já desse trechinho? Achei interessante, né, Su, quando o Miranda fala, né, da questão da pandemia, né, que não é daqui para lá, é de cá para cá, né? Então, quer dizer, de lá para cá. Então, é muito interessante, né? Acho que toca muito no nosso orgulho, né? Que a gente acha que detém a ciência, né? Que detém o controle da saúde. Aí vem a pandemia, né? Bota a gente lá no nosso lugarzinho, né? Tipo assim, não são vocês que interferem nisso, né? Então, acho que esse foi o grande aprendizado da pandemia, né? A gente trabalhar a nossa humildade, né? Perante aos desígnios de Deus, né? Enfim, me veio muito essa reflexão agora, né? A questão do nosso orgulho, né? É isso. Exatamente, Beleza. perfeito. Eu queria Não, só dizer que eu achei um barato, eu nunca tinha reparado, ciência do infinito, né? Tá me ouvindo? Ciência do infinito. Ah, não, peraí. É. Ciência do infinito, ou seja, imortalidade da alma, né? Muito interessante. E aí é estudo para a vida inteira, né? Porque não para, a gente reencarna e a gente é, adquire virtudes, a gente se corrige. É muito, muito interessante esse termo. Era só isso que eu queria observar. está lá no livro do. Aqui está no livro que eu falei. Livro dos Espíritos, na introdução. Passa batido, né? A gente lê e não presta atenção. Passa batido, essa é a Eliane questão. fez uma boa observação, ciência do infinito, ou seja, claro, e é por isso que você falou, vamos ter que estudar sempre. Mas eu também achei legal para completar que ela fala assim, Kardec, é um mundo que se abre diante de nós, que a gente sabe que é um mundo que abriu, né? É impressionante como é que quando a gente toma ciência, agora tem que continuar É. estudando eternamente, por isso cada frase, você vê que ninguém pensou nisso todas as vezes que a gente leu, eu já li também duas vezes, sei lá quantas, três vezes a introdução, não prestei atenção nisso na ciência do infinito e nem me toquei a palavra que é para a gente pensar realmente sobre o infinito. Muito interessante. Fala, Pedro, sério, não sei. Sultane, enquanto eles não falam, eu ia só complementar também, a gente observa, até com relação ao que a Bia falou, né, da pandemia e tal, que a gente não tem controle de nada, né? Não é com a gente, quer dizer, a gente tem que fazer a nossa parte, mas nós não detemos controle sobre absolutamente nada de toda a trajetória que a gente tem que passar no planeta de expiações de provas. Acho que em qualquer outra situação, né? Nós não temos o controle disso. O que a gente pode fazer é tentar, andando, né, ou fazendo o melhor possível, né? Sei lá, né? Fazer o melhor possível. Mas assim, a gente não detém controle sobre essas circunstâncias, esses eventos, né? Circunstância não, eventos que podem acontecer com todos nós, né? Seja coletivamente, seja individualmente. Isso faz parte os nossos débitos, das provas e expiações que a gente vai passar, né? Esse mundo que se abre é quando você começa a estudar a espiritualidade, como abre um leque de coisas que você desconhece, né? Porque as outras religiões acabam aqui. São poucas as que vão, as orientais também acreditam na reencarnação. Mas quem não acredita fica assim, quando você começa a ver a espiritualidade, meu Deus, como se abre o mundo de informações, né? E como se justifica tanta coisa que a gente fala assim, meu Deus, um pai tão bom, com a mãe tão bom, por que que nasceu assim, né? Que nasceu com defeito, com, diante de uma família tão reta, tão cheia de valores, como é que pode ter um que está completamente fora do esquadro daquela família, né? Enquadrada, né? Desenquadrada daquela família. E aí, quando você escuta esse mundo que se abre realmente, quando você vê, quando você começa a estudar a espiritualidade,
a doutrina espírita, é que você começa a perceber essas coisas, essas pequeninas coisas que muitas outras religiões não te explicam e que a doutrina espírita vem e justifica e te convence, porque realmente você não tem como se convencer de outra maneira, né? Eu achei muito esse mundo que se abre, realmente se abre um mundo, um leque de informações que você realmente fica encantado quando recebe, né? Eu acho que é isso. Vai, Pedro, segue. Não, eu estava esperando. Mas, Su, o que a Carla estava falando e é verdade. Esse pedaço que está lá no livro, quanto mais a gente estuda o livro dos Espíritos, o livro do Evangelho, mais a gente tem para estudar, porque passou batido para todo mundo, né? Se a gente não tivesse agora participando agora do estudo, a gente não ia lembrar que está essa parte lá no livro, que é o que eu estava falando com o Pedro. É um livro que a gente tem que trazer sempre na cabeceira, sempre estudando, sempre procurando ler, porque a cada vez que a gente vai buscar lá a resposta, alguma coisa a gente encontra que a gente não tinha visto na outra vez que leu. Eu costumo deixar um evangelho no quarto e um na mesa da sala, para poder a gente sempre ler uma página, um trecho do evangelho. A cada vez, às vezes, repete o mesmo trecho, e aí eu falo com o Pedro, Pedro, você reparou que esse texto está se repetindo? Você já reparou que tem algo que a gente ainda não entendeu, que a gente precisa entender? Por isso que toda vez que a gente está abrindo aleatoriamente, está vindo essa mensagem, porque é uma encarnação, eu costumo falar, que nenhuma outra religião me deu a resposta que hoje eu entendo, que jamais uma encarnação só não daria para você entender. É preciso muitas e muitas e muitas e muitas. Quantas mais nós teremos que voltar para a gente aprender um pouquinho mais, né? Eu acho muito um leque que se abre na doutrina espírita que eu vou ser sincera, eu não vi, já conheci várias religiões, várias seitas, mas nenhuma me deu esse entendimento que a doutrina espírita tem me dado. Essa chance de compreender que é preciso uma mudança de dentro para fora. É preciso se esforçar a cada dia. Cada dia vem uma prova diferente. Ela Desculpa, falei muito. que isso? Ela não promete nem o Salvador, né? Porque sempre as Não. pessoas querem, nós, todo mundo que está acostumado, porque desde aquelas épocas que a gente via, e os deuses e tudo, você quer receber. E aí você quer que os outros te acolham e, né, aquele negócio, eu quero ser salvo, eu quero receber. E aí a doutrina espírita vem te dar uma bordoada e fala que é Não quer fazer nenhum esforço. você que vai ter que se Eu salvar. O não quer negócio, fazer nenhum esforço. mas é Jesus isso que é mais Ai, legal, né? Rafael. Porque aí você fala, peraí, o negócio é comigo e eu tenho tudo isso aqui para fazer. Aí, minha filha, é com você que tem que o esforço tem que sair de dentro. Aí é a hora da preguiça, que a gente quer que venha a nós o nosso reino, e aí não entende, né? Porque tudo, eu já coloquei, acho que eu coloquei no grupo uma vez, não sei, vou botar de novo hoje para a gente fechar esse capítulo, uma tradução da oração do Pai Nosso que tem lá, não sei se é em Israel direito, porque eu sei que é do Severino Celestino, que ele pegou a placa que tem lá, está escrito em hebraico, se eu não me engano, e a adoração do Pai Nosso, ela não fica de um jeitinho que está falado, que todo mundo conhece, que parece que ele está assim, tudo vem para nós. Então, começa assim, em vez de Pai Nosso que estás nos céus, é Pai Nosso dos céus. E eu acho muito mais correto. Eu não engulo esse Pai Nosso que está no céu. Nunca gostei disso. E aí meu evangelho, eu termino com essa oração. Pai Nosso dos céus, santo é o teu nome, porque não santificado seja o teu nome, já é santo. Não tem que santificar o nome, né, de Deus. Então, olha como é que ela é bem mais assim, lógica, né? Santo é o teu nome.
venha o teu reino, porque ele fala assim, não é venha a nós, porque a nós, venha para todos os seres né, do planeta. Então venha o teu reino. Tua vontade será feita na terra como no céu. Não é seja feita a tua vontade. A vontade é feita. A gente querendo ou não, a vontade de Deus é feita, porque é a lei de Deus que nós vamos ter que seguir. Então, a tua vontade é feita na terra como nos céus. Aí vem, dai-nos hoje nossa parte do pão. Não é me dar o pão de cada dia. Nos dá a parte do pão, porque eu tenho uma parte que eu tenho que fazer, que eu tenho que trabalhar, né? E aí dá o quê? O apoio, né? O amparo. Dai-nos hoje nossa parte do pão. Acho que perdoa. Aí tem a nossa perdoa os erros. Perdoa à medida que tivermos perdoados os nossos devedores. Então, se você perdoar o seu devedor, aí você vai ter o seu, né? Você não julgou, não vai ser julgado. Então, você vai ter o equilíbrio. Equilíbrio, que é tudo na natureza é equilíbrio. Você perdoa, aí você recebe também aquela, vamos dizer, você vai equilibrar, né? Vai reparar a situação. Por isso que quando a Ô, gente Su, Quando se tem mágoa de alguém, a gente não pode rezar o Pai Nosso, porque a gente só pode ser Exatamente. perdoado à medida que nós estamos perdoando. Você lembra, o João sempre falava isso nas nossas aulas? Quem puder, faça o Pai Nosso, né? Quem não puder, não reze. Porque na hora que você está rezando o Pai Nosso, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se você não perdoa muito, você está magoado com alguém, não está perdoando, Não tem jeito. tá infeliz por alguma coisa, não tem por que pedir perdão, né? Não tem por que Então, se aí fica. aperdoar. Aí, no caso que a gente vai rezando aquele parará, assim, perdoa nossos erros à medida que perdoa. Não é a medida assim. Parece que você perdoa e nós perdoamos, mas aí, na verdade, assim, olha, a condição é a seguinte: vai ser sim perdoado, mas se você perdoar, até o próximo. Então, fica nessa, entendeu? Então, essa oração, depois eu vou até escrever para vocês, que eu tenho ela aqui em algum lugar, mas já botei há muito tempo. Eu me lembro que eu já passei para o grupo. E para mim, é super correta, porque a gente sabe, como comentou a história do flagelo lá, que é da pandemia. O que acontece? Nós não temos controle das coisas, só que a gente pode contribuir. Então, é isso que a gente sempre fala. Quando Miranda fala lá no livro que nós estudamos primeiro, No Rumo do Mundo de Regeneração, quando ele mostrou que o planeta estava. Ele estava em setembro, começou a escrever o livro. E a pandemia começou em março, vocês lembram? O livro começou em setembro, a pandemia estava se formando e ele estava explicando. O planeta Terra está assim, cheio de, né, vibrações ruins, as pessoas estão mexendo com as coisas. E aí ele foi no livro contando. Passou novembro, aí começou a chegar a pandemia lá, né? Lá na região da parte da Ásia, lá na China, sei lá onde. Começou. Aí quando chegou, e ele vem contando. Quando chega em março, ela estourou que ele estava contando passo a passo. Desde antes, ele falou assim: não teve jeito, Jesus teve que concordar que era só assim que a gente poderia ver se pensava melhor em fazer caridade, em ser mais solidário, coisa e tal, e veio vindo. Ele não contou. Começou a pandemia, fizemos isso. A espiritualidade de todos os benfeitores estavam trabalhando desde setembro, quando ele faz o prefácio do livro. Aliás, quando ele fala uma carta lá no início do livro. E daí ele termina o livro em novembro de 2020. E foi quando a gente logo em seguida terminou e fez aquilo tudo correndo. Aí, na verdade, não teve uma revisão boa, aconteceram alguns erros de nada, dos nomes das pessoas, lembra? Mas com isso que eles queriam colocar correndo para as pessoas verem, eu achei ótimo, mas depois dos erros eles foram consertando. E aí, em novembro, que ainda não tinha vacina, não tinha nada. Mas ele já comentava, já estamos enviando a inspiração das vacinas, papapá. A vacina chegou no ano seguinte, em janeiro, fevereiro, acho que a gente começou aqui no Brasil, começou em abril só, mas já estava chegando em janeiro, fevereiro, fomos fazendo aquela história. Então você vê que a história, como assim, nós não podemos controlar, mas ele falou que a situação do planeta era muito ruim de vibrações. Então nós que já estamos conscientes, façamos, como a Carla falou, façamos a nossa parte. Temos que sempre vibrar no bem e irradiar boas vibrações para melhorar essa psicosfera. E se cada um de nós fizer um pouquinho, a gente consegue ampliar, abre uma clareira, né? E consegue ampliar essas coisas. É a nossa parte, né? Quem está querendo falar? Sai, Pedro. Não, Su, é que você estava falando do Pai Nosso, o Pedro olhou para mim, eu estava rindo, porque quando eu faço a oração do Pai Nosso aqui, a Hanna diz que eu modifiquei a oração, o Pedro fala, não, gente, a gente tem que entender que o Pai Nosso tem que ser interpretado de uma forma, não dessa forma engessada que está dentro da Igreja Católica. O Pai Nosso tem que ser feito com o coração, com o sentimento.
É o que a Denise, não, foi a Denise, que não adianta você fazer o Pai Nosso, Senhor, perdoar as ofensas assim como eu perdoo. Como que não é assim? Eu costumo falar, ensina-nos a perdoar à medida que formos perdoando. Aí o Pedro fica me olhando, ele fala para mim que eu modifico. Eu falo, não, é com um sentimento. Porque é uma oração tão bonita, mas tem que ser feita com o entendimento do que significa cada frase. Eu não sei se foi Chico, eu li uma vez explicando o que significava cada frase do Pai Nosso. Eu não tenho certeza, mas acho que foi uma mensagem foi uma casa que eu fui. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a entender que a oração é tão bonita que precisa ser feita com o coração e não engessada, como está ali. Eu achei lindo como você falou aí agora. Aí o Pedro já ficou me olhando como dizendo assim: a minha mãe vai copiar. Tá certo, é isso mesmo, você é perfeito. Mas Você não tem é? que interpretar com o coração. Também tem a interpretação de Kardec, que ele bota no final do livro, a coletânea, lá, a oração dominical. Tem Cada também, frase tem também verdade. tem. E tem outras Tem. interpretações. Tem várias, tem até umas bonitas mesmo, mas eu gosto, não é da interpretação, eu gosto dessa tradução, porque isso é uma tradução. No livro do Severino, não sei se eu tenho um livro, porque eu tenho um livro que eu andei emprestando e fiquei sem. Mas no livro dele, ele pega cada frase escrito lá, ele bota as letrinhas em hebraico, bota a pronúncia em hebraico e traduz. Então, assim, ele foi lá, ele vai lá todo, já tem 18 anos que ele vai lá todo ano. E é um dos meus sonhos de consumo, gente, fazer os passos do mestre com o grupo do Severino Celestino, que ele vai, cada pedaço que Jesus passou, e vai mostrando cada pedaço, vai contando a história. São 16 dias ou 15 dias que a pessoa faz, mas é caro demais, né? Então, um dia que eu tiver condição, não sei se eu conseguir, não. Mas é lindo, porque aí ele fala que tem essa pedra, que tem várias línguas. E na língua, se eu não me engano, em hebraico é que está essa, e que seria, né, a oração básica. Né? E aí tem a língua, várias traduções. E essa, no original, que ele tirou a cópia, ele foi lá, traduziu, e ele estudou, ele é mestre também nessas línguas, né? Ele estudou, ele está sempre. E não, o Severino não traduz sozinho, ele traduz e passa para um judeu, amigo dele, um rabino, e o cara interpreta tudo que ele fala, entendeu? E depois ele coloca, ele só bota depois que passa na revisão desse rabino. Então é muito legal. Vou botar depois, quando terminar, para vocês. Deixa eu passar agora, vamos continuar o texto, depois a gente comenta mais. Então vamos lá. Terminamos ali. Então, a cada momento, Miranda continua falando. A cada momento éramos convidados a interferir em uma ou noutra situação de emergência espiritual. As nuvens de tempestade tornavam-se mais densas, como reação natural dos adversários da luz. Então, só para a gente observar aqui, tu vê bem que eu falei a história das nuvens agora mesmo. Esse livro que nós estamos estudando agora é o livro anterior ao foi da pandemia. Ele é de 2015, depois Miranda não escreve mais nada com o Divaldo até 2020, quando sai 2020. Ele começou a escrever em 2019, né? Aí o livro fechou em 2020, só foi publicado em 2020. Então, tu vê que ele já estava alertando. A gente vai entender, nós aqui estamos estudando, foi um pouquinho de trás para frente, porque estudamos o último primeiro, né? Que a gente vê que, sim, isso tudo está acontecendo, essa guerra, né? Que ele fala realmente que é uma guerra, dos espíritos da luz contra o adversário da luz, né? E já está tornando a planeta Terra, já era, toda vez que o Miranda fala o planeta está com muita psicosfera, e aí ele fala que estavam tornando-se densas, mais densas. Já estava em 2015, partindo já para o princípio de chegar até 2020, 2019, quando ele fala que Jesus falou, ó, não dá não, já deu, vamos deixar a galera sofrer um pouquinho na pandemia, fazer uma limpeza, né? Que foi o que aconteceu, uma limpeza muito grande de vários espíritos que estavam na sua hora e que alguns que já estavam comprometendo também o planeta, fora o que a gente aprendeu no último daquele livro, que eles estão limpando também a parte das trevas, a parte dos abismos, né, do umbral, está tudo limpando alguns sendo levados direto, porque já estão espíritos muito perturbados, e outros estavam e estão reencarnando ainda para a sua última chance, né? Aí Miranda continua falando, os nossos compromissos desse modo seguiam um organograma antes estabelecido, especialmente nas sociedades
onde estivermos agindo sob o comando do venerando apóstolo da caridade e a supervisão do mártir cristão. O venerando apóstolo é o Bezerra, e o mártir cristão é o Macário, né? Então ele continua, considerando a magnitude dos desafios e das lutas que se travavam na crosta planetária, à medida que cada grupo espiritual de trabalho completava o labor a que viera na Terra e retornava à sua comunidade no mais além, novos outros desciam às sombras do planeta, fazendo lembrar estrelas que deixavam um rastro e desapareciam nas camadas superficiais mais escuras, ficando apenas como um pequeno sinal de claridade. Eu já vi isso, tem até um desenhozinho, algum lugar que eu vi, que mostra que assim, aquelas luzinhas saindo, outras entrando. Então, é que ele conta e parece isso, né? Que alguns voltam para seus locais lá na comunidade do plano espiritual e outros estão descendo, estão, né? Ficam indo, voltando e ficam trocando, né? A galera lá de cima vem aqui ajudar a gente, né? Como a gente sabe que tem muito mais encarnado que encarnado, então estão lá se revezando. Assim sendo, no 40º dia de nossa estada na sociedade que nos serviu de sede para as ações espirituais, após os labores diuturnos, o venerando Macário promoveu uma reunião de despedida com o comparecimento dos mentores da casa, reconhecidos e emocionados. Legal que a gente vê que eles fazem reunião de despedida, né? Fazem encontros. É bem uma amizade profunda e sincera, né? Isso que dá muito, dá até ânimo da gente saber que a gente vai continuar com essas amizades e vamos estar em contato com os queridos que estão juntos com a gente trabalhando na seara do mestre, todo mundo com bom pensamento, né? E com um objetivo em comum, fazer o bem, cuidar do próximo. E aí já vai sumir o orgulho, é só a minha vaidade, a gente vai pensar sempre, né? Solidariedade, fraternidade em primeiro lugar. Isso é muito importante. Então, ele vai falar assim, Macário, né? Ontem possuíamos o circo, as feras, o empalamento, as fogueiras, as cruéis técnicas da impiedade, impondo-nos a abjurar a crença em Jesus. E optávamos pela morte libertadora, com a certeza da sobrevivência radiosa após as cinzas orgânicas. Esses foram aqueles cristãos como o Macário, né, que morreram não negaram o Cristo. Agora, os verdadeiros cristãos enfrentam situações mais desafiadoras, embora não tão dolorosas. E aí, quais são as situações que nós estamos encontrando? As distrações e desvios de conduta que se tornaram estímulos de vida. Várias distrações, que aí a pessoa vai e acaba ficando, aí já não percebe que perdeu tempo com uma besteira ou com uma coisa que não é boa de vibração, em vez de estar ali estudando, lendo, ouvindo uma uma palestra ou uma coisa mais edificante, né? Tirando uma besteira da televisão e colocando uma coisa interessante. Também vem outro, as comodidades e liberação dos costumes em atração mortal para os abismos dos vícios e da criminalidade. Isso também leva demais, as pessoas acham que tem que aproveitar, aí temos que sair, vamos sair para beber, para fazer não sei o quê, porque é o costume. Então, você vai, aí você acaba entrando naquilo, aquela energia já não é boa, e aí, em vez de liberar liberdade, já vira libertinagem, em todos os sentidos, porque a parte moral já começa a ficar afetada, que ele fala agora, a promiscuidade moral, tudo é liberado. Então, tudo é liberado, porque você tem que ser feliz, né? Aquela história. Tem que deixar a vida te levar, fazer o que você quer, porque você tem que ser feliz, que a vida é curta, que eu sempre falo que esse discurso ele é um discurso perigoso. A vida é curta, tem que aproveitar a vida. Aí depende de como é que você quer aproveitar essa vida. Ela é curta no sentido que se você não fizer nada que sirva para te edificar o espírito, você vai se dar mal quando você sair daqui. Ele continua aqui falando que a ausência de afetividade destituída de interesse sexual e compensatória. É os relacionamentos atualmente, né, da garotada toda aí, né? Que estão vindo desde de 15 anos até os de 40 anos, vamos dizer, nessa faixa aí. Tudo tem que ter, não tem mais aquele coisa da afetividade, você vai e namora, e tem um carinho, e vai desenvolvendo carinho. Não, é o negócio seguinte, primeiro você olha, achou bonitinho, aí já quer ter um interesse sexual, e aí não tem afetividade. Não começa com carinho, ele começa sempre com essa parte de interesse sexual. Então, se a pessoa já vai começando por aí, já não tem um compromisso muito, muito saudável, vamos dizer. E a solidão e a falta de companheirismo saudável, em todos os sentidos.
que aí entram os amigos virtuais, né? E a pessoa está sempre solitária porque fica nessas redes sociais que não leva a nada, que tudo ali é mentira, ou querem só se mostrar que eu sou isso, sou aquilo, sou feliz, e não é nada. Você vai ver por trás de todas essas pessoas tem um drama profundo. Geralmente, quanto mais fala, mais é problemático, mais tem problemas, tem ansiedade, tem quedas de depressão, uma vez, um momento ou outro. Então, não tem isso. Você tem que ver que a gente tem que ter essa relação de amigo, uma coisa saudável. E mais, né, o melhor possível, se puder encontrar. Se não puder, que tenha um relacionamento com a pessoa, mas não por conta de grupos né, de mídia social, vamos dizer. Então, por outro lado, as interferências espirituais negativas fazem-se muito mais perigosas, em razão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados em alta intensidade, por causa dos fatores em jogo, mais atraentes para o prazer até a exaustão dos sentidos. É o que a gente já sabe, de volta fala há muito tempo também, que a obsessão coletiva é o flagelo do século. E isso aí está sendo posto, gente, em 2015, nós são há quase 8 anos atrás, e continua do mesmo jeito que a gente vê, né? Esse intercâmbio entre encarnados e desencarnados fica cada vez mais apertado, porque as pessoas cada vez procuram mais esse prazer até a exaustão, e eu tenho que ir isso, tenho que fazer, tenho que aproveitar o final de semana, e aí isso tudo continua muita quantidade, sabe? Eu acho assim, esse negócio de eu acho também eu não gosto de falar não, mas assim, é o meu modo de ver, muitas pessoas, e eu posso dizer, dos que eu conheço, a grande maioria, ela pensa em viver a vida, aproveitar a vida. E a vida o quê? Material, sensorial. Então, meus amigos não querem sair exaustão, no sentido que também, até a maioria também já está aí já passando dos 50, mas as pessoas querem viajar, aproveitar a vida, curtir, não sei o quê. Ninguém pensa em nada espiritual, tá? Grande maioria. Eu digo assim, amigos que não têm, assim, religião, ou então não ligam, ou vão, fazem alguma coisa ou outra, mas a maioria não está ligada com isso. Então, esses fatores em jogo aqui que falam, que é esse intercâmbio entre encarnados e desencarnados, está sempre em alta intensidade e fica continuando, né? Está continuado, porque não está tendo diferença. Quanto mais eu acho a internet também contribui muito para isso, mais vai divulgando, você vê que isso aqui não tinha. Nessa época aqui, de 2015, estava começando o WhatsApp, que eu lembro que foi em 2013, e aí começou todo mundo a ter smartphone, coisa e tal, mas não tinha esses monte de mídia social, né? Esses videozinhos que tem aí hoje em dia. Então, essas coisas também influenciam demais. E aqui a filosofia da atualidade, que é o hedonismo, que é a dedicação ao prazer como estilo de vida. Esse é o estilo de vida da grande maioria das pessoas que não se ligam na parte espiritual, que não conseguem entender que a nossa vida não é só isso aqui. Nossa vida é, em primeiro lugar, a nossa evolução e cuidar do nosso espírito. Depois a gente vai pensar, e ainda a gente vai cuidar do corpo para poder conseguir levar o espírito. Mas o prioritário é cuidar do espírito. A gente já falou isso várias vezes, João de Anjos repete isso um monte de vezes, e fora outros também que repetem, André Luiz, mas é o primordial para a gente. E Jesus também falou, cuidar do espírito, porque depois, o resto vem em consequência, né? Tem lá um termo, uma frase dele que eu não estou lembrando, mas é isso que ele fala. Então, o ser humano encontra-se hipnotizado por multidões de exploradores espirituais que dele se utilizam. A obsessão coletiva, a grande maioria. Você pensa, não pode estar obsediado, não. Tá, a maioria, a gente não pode falar nem da gente. Nós podemos estar com irmãos aqui do nosso lado, toda semana vem aqui, estuda com a gente, mas estão só esperando a gente dar uma tropeçada que eles vão em cima. A gente também pode estar com irmãos juntos de interferência na vida. Nenhum de nós aqui está livre disso. Mas deixar ficar hipnotizado, aí a gente já está na invigilância. Então, o nosso dever aqui é ficar vigilante, porque a gente pode até sofrer uma outra conversinha no ouvido, faz isso, faz assim, aí você não dá papo. Deixa ser bobo, faz aquele negócio. Tá, aí você sabe discernir. O que está na lei de Deus? Eu vou escolher isso aqui. Então, isso a gente vai estar toda hora ali, escutando essas influências, mas ficar hipnotizado pelos exploradores espirituais, a gente aí depende de nós, né? E isso que ele fala, ser humano está assim a fim de continuar nos velhos hábitos da insensatez. Os espíritos desencarnados, nossos irmãos desequilibrados, perturbados, eles querem que continue assim,
Por isso que eles atacam cada vez mais, porque eles veem que os benfeitores estão agindo, né? E aqui ele continua, Macário, né? Aos espíritas fiéis, cabe a tarefa de informar em torno dos perigos psíquicos, emocionais e morais que cercam o ser humano na atual conjuntura, advertindo que o túmulo não é a porta final de dissolução da vida. Antes, é o passaporte para o país real, de onde se origina a vida e para onde se retorna, após a caminhada evolutiva. Aí ele diz, cabe a gente a tarefa de informar, né? Só que a gente vai informar para quem quer escutar, né? A gente não está buscando obrigando ninguém, que escuta isso. Então, se a pessoa tem interesse, nós vamos lá, eu falo quase que uma palestra, né? A pessoa pergunta, vai perguntando e eu vou respondendo. Mas se a pessoa não quer escutar, não adianta você falar, né? Tem gente que não quer, não quer saber disso não, já escutei. Não quero saber essas coisas que você fala, não, porque isso aí vai atrapalhar a minha vida. Eu quero fazer isso, quero aproveitar assim. Eu falei, então, mas isso aí eu ainda brinco. Isso aí é o livre-arbítrio teu, tua escolha. Você vai levando do jeito que você achar melhor. Pronto, acabou o assunto. Não temos que ficar convencendo ninguém. Então, ele fala aqui que nós temos o dever acaba a tarefa de informar, dever, então, no perigo de estudo, para aqueles que querem ouvir, né? Ou se a gente tiver a oportunidade de falar e as pessoas quiserem escutar, a gente continua o assunto. Os exemplos de dignidade e perseverança dos espíritas nos propósitos elevados são a demonstração da excelência das suas informações imortalistas, que lhes proporcionam bem-estar e alegria durante os enfrentamentos evolutivos, sem ressentimentos e nem desânimos. Então, isso aqui também é importante. Nós somos os exemplos. Prestar atenção que a gente fala uma coisa, né? Teoria uma, na prática é outra. Aí vão falar, mas tu não é espírita? Quantas vezes já escutou isso? As pessoas falam, mas você não é espírita? Ou alguém falar para outro, né? Mas ela é espírita, não sei como ela fez isso. Então, nosso exemplo de dignidade, de perseverança, dos propósitos elevados. Nós temos que mostrar que a gente tem certeza que a vida não acaba. O corpo vai acabar, mas a vida continua e que nós estamos aqui semeando para o nosso futuro. Então, nós temos essa certeza, isso não há nenhuma dúvida. E aí, ter certeza também que Jesus está no leme. É outra que eu repito sempre. Né? Jesus está no leme, tem medo de quê? Tem medo de nada. Né? Nunca houve, antes na atualidade, tantos recursos que facultam a vitória do ser humano sobre as paixões primitivas. Os avanços da ciência e da tecnologia proporcionaram melhor compreensão da vida e da sua finalidade, facultando a diminuição de muitos padecimentos que antes eram insuportáveis, embora o surgimento de mais conflitos existenciais como resultado das condutas malsãs. Então, a gente vê que a ciência e a tecnologia também estão proporcionando, por exemplo, hoje nós estamos aqui estudando por quê? Estamos estudando pela tecnologia que permite que a gente faça esse estudo, cada um num canto, né, pela internet. Isso é um avanço que proporciona para a gente condições de estudar. Então, tudo isso, se você usa essas tecnologias para o bem, nossa, vai no mundo da lua, a gente consegue fazer muita coisa. Só que aí você tem que ver, e diz que faculta diminuição de muitos padecimentos que antes eram insuportáveis. Eu acredito também que a ciência, na parte da medicina, né, que muitas coisas melhoraram. Então, ele fala que isso acontece hoje em dia, né? Os céus misericordiosos enviam embaixadores que trabalham no anonimato ou se tornam expoentes das diversas áreas do conhecimento intelectual, a fim de que haja mais alegria e se fruam mais bênçãos. As opções estão ao alcance de todo aquele que deseje sinceramente a paz e a plenitude, ou o desespero e a perturbação. Então, existem opções. Se a pessoa quiser procurar, hoje em dia, até se colocar até umas palavras-chave no Google, coloca assim, é desânimo, não sei o quê, é o espírito, alguma palavra, ela chega em umas palestras que vão ajudar ela. Então, assim, tem muita opção. Para a pessoa que quiser a paz, a plenitude, ela consegue. Agora, se quiser continuar o desespero, na perturbação também é opção, é livre-arbítrio da pessoa, né? Uma observação aqui, que foi citado também, que o atendimento fraterno, isso aí no grupo de estudo lá, ele é fundamental no centro espíritas, que aí ele vai oferecer esclarecimento e acolhimento. Então, a pessoa, quando chega no centro espírita, e vai para atendimento fraterno, como nós já comentamos no estudo anterior, ela recebendo esse esclarecimento e acolhimento, ela já consegue se melhorar. Então, é muito importante esse atendimento, realmente. Como a Carla até comentou, que ele tem, por isso tem o curso, né? Especializado para isso, para você fazer esse tipo de atendimento. Vós trouxeste à nossa sociedade o carinho do Senhor. Isso Macário falando para
o grupo do Miranda, Bezerra e o Miranda, né? Vós trouxestes à nossa sociedade o carinho do Senhor e, mediante o vosso trabalho de ternura e de compaixão, de esclarecimento e de socorro, inúmeros seres infelizes foram arrancados das jaulas onde se precipitaram, libertados pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia, quando tiverem melhores condições, eles bendirão o vosso anonimato e a vossa abnegação. Ide, pois, de retorno aos páramos de onde viestes, levando o nosso amor convosco e deixando o vosso rastro de luz entre nós. Jesus seja louvado. Isso Macário, que é um espírito, né, evoluído, falando para eles. Aí estava todo mundo chorando. Indizível pranto nos dominava a todos. Mirando ao chorão. E a todos aí, né? Nesse momento, Bezerra, com a voz embargada, agradeceu. Reconhecemos a própria pequenez e não temos como vos agradecer. A todos vós que confiastes em nossa pobreza e nos propiciastes os meios para que nos desincumbíssemos da tarefa para a qual não possuíamos os hábeis e valiosos recursos do conhecimento e do sentimento. Todo humilde, como sempre, né? Ele fez um monte de coisa, mas ele não está nem reconhecendo isso. E ele fala para Macário, sem o vosso auxílio e cooperação, não teríamos conseguido realizar parte sequer da tarefa. Ao vê-la momentaneamente encerrada, porque outros discípulos do amado devem prosseguir, ajoelhamo-nos espiritualmente para beijar vossos pés, andarilhos da caridade, e nos erguemos para louvar aquele que é a razão do nosso existir. Aí ele fala que ele está espiritualmente se ajoelhando para o Macário. Então choviam pétalas perfumadas e tão delicadas que, no toque conosco, diluíam-se, penetrando em nossa organização espiritual. Um coral de vozes entoou o Aleluia de Handel, sem que pudéssemos ver o grupo quase angélico de embaixadores do reino. Começamos as despedidas, após a prece de gratidão com que se encerrava o nosso labor. E aos primeiros raios do astro-rei, começamos a jornada de retorno, podendo ver o querido planeta envolto em nuvens, à distância, no seu glorioso peregrinar do espaço, pelos espaços. E aí eu tenho, depois a gente coloca a música que ele fala que eles terminaram lá, para terminar o nosso estudo de hoje. Então, vamos lá. Quais são os comentários? Esse capítulo é muito emocionante, né? Nossa, eu aqui estou emocionada. É um resumão, é um agradecimento eterno, né? Muito, muito legal. Talvez o capítulo mais envolvente para mim, né? De análise de tudo isso. Queria observar essas atendimento fraterno, né, que já se observou antes. Hoje mesmo eu falei para uma paciente fazer. A gente vê nos meus atendimentos, em geral, a pergunta religião, sempre pergunta religião, né? E a gente vê muitos espíritas, mas que passam por problemas, mas não estudam, né? Não têm um entendimento. E também não querem fazer nenhuma terapia tradicional. Aí eu falo do atendimento fraterno, e é muito interessante as pessoas irem, e faz parte, né, da nossa orientação. É um trabalho super bonito também da gente poder chegar até eles, né, através da doutrina. E é isso, tá? Denise. Eu fico assim impressionada. Você falou que a gente vai continuar a certeza da continuidade da nossa vida, né, em outro astral. Mas será que a gente não tão bonito, né? Tão grande espiritualmente? Porque quando você vê essas coisas, é que você toma ciência da sua pequenez, né? Como a gente ainda é pequeno, como a gente ainda tem que caminhar, quantas coisas a gente ainda tem que fazer para chegar muito perto deles, né? Mas a gente está aqui para isso, mas é que é difícil e a gente fica assim, meu Deus, como é bonito, como é sensível, como eles são receptivos a tudo e de uma maneira carinhosa, né? Aquilo é uma caminhada de caridade. Mas será que a gente vai chegar perto disso lá? Sim. Denise, a gente não precisa chegar como eles. Você já leu algum livro do A Luiz gente, Sérgio? a gente não dá saltos, Não, né? tu já A leu gente algum livro fica do Luiz nessa. Sérgio? Daquele espírito Luiz Sérgio? Você já leu algum dele? Ele morre com 23 anos e vai para o plano espiritual.
E ele é todo agitadão. É muito engraçado. Você, se tiver a oportunidade, pega o livro dele para você ler. E ele começa aprendendo a fazer as coisas. Ele não entende nada. Não era espírita. Ele só entendeu quando chegou lá a história por que ele morreu cedo. Ele nem conta até nos primeiros livros, ele não conta. Eu tenho alguns livros dele. E ele é engraçado porque ele é todo agitadão e faz um monte de coisa assim, pergunta toda hora e não sabe nada de espiritismo. E vai e começa a caminhar. No primeiro livro, até da Carla que está comigo, vou levar até amanhã para o Rio, ele vai falando passo a passo. Olha, eu estou aqui, mas eu estou aprendendo o seguinte: estou aprendendo que a gente tem um perispírito, e vai contando no livro. Mas ele já faz isso com um grupinho, o pessoal vai levando ele para trabalhar. Então, nós, dependendo da nossa sintonia, a gente vai chegar lá, vai passar, vai ter o tal do passamento, vamos passar algum tempo se adaptando para poder chegar e acertar, dependendo cada um tem um estilo, um tipo de, vamos dizer, de desligamento, né? Na hora que você vai desencarnar. Merecimento. Não, o desencarnar, o modo de desencarnação também influencia. Se você teve um acidente, é de um jeito, se você estiver doente, é outro. E aí tem um período de adaptação. Terminando esse período de adaptação, você levanta, igual obreiros da vida eterna. Não sei se vocês lembram, tem quatro, cinco, que, né, um era espírita, outra era aquela aura celeste, que ela mesmo se desligou de tão elevada que ela já era, né? Tem o outro que é católico, mas estava com medo, e estava lá, cada tipo de espírito. Então você saiu do seu corpinho, você passa o tempinho, não sei quanto tempo, cada um vai ter o seu, mas logo em seguida, se você tiver bem e tiver afim, você já vai trabalhar. Nós não temos que trabalhar, a gente pode carregar a maca. Você não vê toda hora ali pessoal pegando? Todo dia à noite eu peço, me deixa Pegar carregar. a vassoura, né? Deixa eu limpar vômito desencarnado, eu só quero ficar trabalhando o tempo todo, a noite inteira. Atrás do grupo que for, a gente pode fazer qualquer coisa. Eles precisam de trabalhadores para ficar do lado de lá atendendo essas pessoas. Usem essas reuniões, vai lá. A gente não vamos lá, não vou ficar lá pegando, fazendo oração. A gente está ali nos bastidores. Nós vamos ser o peãozada de baixo, mas já com o conhecimento que a gente tem. E esse menino, que é muito legal, que ele não tinha noção de nada, mas ele tinha um coração bem bom, e aí ele já entra e começa a trabalhar. E vai falando, olha, estou aprendendo com isso aqui, eu já aprendi a ver que agora eu posso escrever carta. Aí ele vai lá, começa a fazer psicografia, quando ele começa a falar, e fala, manda recado para a mãe. Muito legal. A gente não tem que, a gente está baseando neles, que eles estão passando para a gente todos esses problemas, né? Porque eles mostram as coisas do jeito que elas são. Mas o trabalho é qualquer um. A gente pode ficar ali tomando conta, lá na porta do centro, ajudando para não entrar. Qualquer serviço, você imagina, tem os serviços todos, serviços de parte de alimentação para aqueles encarnados que querem. Tem gente que se identifica com cozinha. Quando a gente vê lá no centro, lá no Francisco de Paula, quando tem as vidências, né? Ó, as preces, eles falam, e o espírito tal, ele está gostando muito porque está trabalhando, cuidando da parte da alimentação, aí o outro está cuidando da parte dos livros, o outro, tem qualquer serviço para todo mundo. Só não vai ter o serviço que a gente, que aqui, né, da diferença vamos dizer, de diversão daqui. Mas tem para tudo, tem a música, a pessoa que canta, que toca, também faz tudo. Então, a gente tem que ter certeza que a gente vai continuar trabalhando. Só depende da gente. E a gente, assim que passar a perturbação, já fala, você já chegar, opa, o que eu posso fazer? Me dá a vassoura, me dá um paninho, me deixa carregar uma maca, porque a gente tem que ter só esse estímulo, a motivação. E isso, minha filha, com todo mundo aqui, como a gente está estudando esse tempo todo, e vamos continuar estudando, nós temos bastante, vai ficar gravado no nosso perispírito, na mente do espírito e no perispírito todo, que a gente tem esse conhecimento. E aí basta a gente... A história da vontade, né? Os livros dos espíritos falam que basta é a vontade. E tão poucos têm vontade. Nós já estamos com isso aí, vontade e perseverança. Vamos seguir em frente, com certeza. Mas é muito emocionante. Você está muito certo de emocionar assim, todo mundo, a gente também ficou. Realmente é a gente olhar assim, olha, quanta coisa maravilhosa que tem, a gente não tem noção, né? Impressionante. Ainda bem que a gente estuda, né? Para abrir os nossos olhos, para ver esse mundo que quanta coisa pode acontecer, né? Quanta coisa pode acontecer, né? Vamos lá, gente, senão eu vou botar o aleluia aqui para acabar. Eu vou tentar, porque eu descobri outro dia, eu tentei já botar o vídeo, não consegui. Outro dia eu descobri que tinha um botãozinho para clicar, e aí passou o vídeo para quem estava... Acho que eu estava testando até com a Carla.
E aí eu falei, descobri, coisa e tal, mas não sei se vai dar certo, mas eu já deixei aqui no ponto de botar. Mas vamos comentar mais um pouquinho, ainda está cedo Eu aí que tem. queria falar dos livros do Miranda, o final dos livros, todos são emocionantes, assim, assim, nível hard de emoção, né? Porque dá vontade, não quero que acabe, que pena. E aí o envolvimento, né? De daqueles personagens que a gente se acostuma com eles, como se a gente estivesse ali naqueles eventos junto com eles, né? E aí é o momento da gente se despedir, aí dá uma pena. E aí ele ainda vem super poético, pronto, né? Fala sério, né? A gente chora, não tem como, né? E falando da humildade dos bons espíritos, nossa, que aprendizado, gente. Tu vê, ele é um mais humilde que o outro. E eles ainda chorando, né? Tu imagina, já são toda aquela emoção que eles estão sentindo, né? Que a gente vê, né? Cada passo, como é que eles veem a presença de Jesus ali, a força de Deus. Então, assim, cada passo que eles dão, cair nesse momento, imagina que a energia é essa, né, gente? Agora a gente fica pensando, se a energia deles é essa maravilhosa, imagina quem conviveu e andou com Jesus, que eu fico volta e meia, eu penso, meu Deus do céu, aquele pessoal há 2000 anos atrás andando lá de Jesus, imagina aquele espírito de luz porque ele fazia aquelas coisas todas porque ele já era, né? Poderia manipular aquilo tudo, Acho que mas nem imagina. Jesus. Chico Xavier, quem tem a oportunidade de chegar perto do Divaldo, falar com ele, né? Do Chico Xavier, quem teve, meu Deus, acho que assim, meu Deus, que coisa mais linda, né? Desses palestrantes que são assim, que te emocionam, sabe? Da Marisa Braga, eu gosto dessas pessoas quando falam, e principalmente desses mais que são mais humildes, que te deixam você chegar perto, né? Não tem aquela, não botam muita distância. E aí, pô, Jesus, aí seria assim, um sonho sublime. Você quer falar, Pedro? No caso, sou eu, Su. Só comentar que o quão impressionante é que, para a gente perceber que a gente ainda não sabe de nada, que a gente ainda está no começo da caminhada, a gente ainda tem que estudar muito. Que quando você começa a estudar, você percebe o quão infinito, como foi dito mais cedo no capítulo, sobre essa ciência do infinito, que quando a gente percebe o quão grande realmente é a palavra infinito, a gente passa a ter noção, a gente percebe o quão pequeno nós somos. E como a Denise falou agora, meu Deus, eu não consigo imaginar como seria a perspectiva de um espírito, não vou nem em Jesus. Como ela falou, em Chico Xavier, não consigo imaginar. Quem teve perto dele falava que a energia de Chico Xavier também era impressionante. Era, o Chico foi, na época de Jesus, ele era filha do Emmanuel. Não sei se vocês lembram, né? Ele foi a filha do Emmanuel, a menina que ficou doente, que Jesus curou. Segundo as informações dos espíritos que são o próprio Emmanuel, eu acho, depois eles falam das encarnações de Chico. Então, a primeira que a gente tem contato, para você ver como é. Mas tudo bem, ela não foi cristã, da continuação. No final, quando o Emmanuel é morto, né? Quando vai tendo aquela confusão, vai quebrando, caindo tudo, e ele muda, ele já tinha furado os olhos dele, o filho dele tinha furado o olho dele. A história de há 2000 anos é uma história ó, de matar o coração também. Quem nunca leu há 2000 anos tem que ler, sabe? Porque esses livros de Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevam, que para mim de todos é o mais emocionante, e o Renúncio, todos esses que vão mostrar as encarnações de Emmanuel, ele conta que a filha dele era o encarnação. O Chico vem desde lá. Então, o Chico vem passando por situações que vêm, aí depois tem outras encarnações lá que eu já não me lembro, mas que vem realmente edificando o espírito dele, ele vem evoluindo. E veio com essa missão de fazer esses livros para a gente. Porque não fossem os livros de André Luiz, que foram os primeiros, apesar que o da Ivone Pereira
estava na mesma época, mas não foi publicado, só foi publicado depois do André Luiz, e também já por conta dos benfeitores espirituais, porque para ser aceito, né? Como é que ela ia contar aquelas coisas todas lá, daqueles vales que estavam cheios de suicida, se o André Luiz não contasse que existia umbral e essas coisas? Não existia. Kardec, por isso que tem gente que é muito radical e fala que só acredita no que está escrito de Kardec. Não quer, não lê André Luiz, não lê a Ivone Pereira, não lê o Manuel Filomeno de Val, nada. Eles só leem Kardec. E eles não têm noção do que eles estão perdendo, porque o próprio Kardec fala que eles iam continuando e só falaria aquilo que dava para falar naquele momento. Imagina, já vem com aquela novidade enorme na vida espiritual e que tudo continuaria, que a gente tem que ver na vida futura. Aí já vai contar aquilo tudo, vai contar que tem o povo que está lá nos mundos subterrâneos, porque estão lá com energia baixa e tudo, e tem o pessoal que tem uma outra vibração, então multiversos, essas histórias todas que a gente sabe, não dá para falar isso tudo. E enlouqueceu o povo naquela época, que estava começando, né? O espiritualismo racional estava começando. Agora já é difícil, porque tem muita gente, a grande maioria, inclusive de espírita, como eu estou contando aqui, que não aceita os livros desses outros psicografados. Então, cada um com seu cada um. Perdem uma oportunidade enorme. Porque, como vocês podem confirmar, como vocês podem ver, confirma, o André Luiz escreveu, a Ivone vem e escreve, André Luiz com o Chico, né? A Ivone vem e escreve coisas. As coisas são as mesmas, as falas são as mesmas, é o que acontece, estou aqui, e vou lá, e comeu, e não comeu, tudo que acontece. Aí vem aquela menina também, a Patrícia, conta lá para os jovens, do jeito dela, e vem lá o próprio Luiz Sérgio, e vem o Divaldo contando com o Miranda. Todos os livros, que são dos melhores, assim, que a gente sabe que de boas psicografias, falam sempre a mesma coisa. Não tem dúvida que existe vida lá com casa, com pessoas que estão com problemas sérios, hospitais, as pessoas sendo atendidas em hospitais psiquiátricos, hospitais específicos para os espíritas. Não, vê 2 livros do Miranda, os próximos. Tem um que é só para gente, que é o espírita perturbado, que sai daqui, acha que já sabe tudo, chega lá, não quer aceitar nada, porque não entende, acaba não aceitando que ele fez um monte de besteira, e aí é internado. Um desses livros, eu lembro, não do Divaldo, não, mas é do Miranda, é o do Inácio, que ele fala assim: é o pior que o espírito louco é um espírita, um louco espírita. Porque o espírito é louco, para ele é pior, porque era muito mais difícil de lidar. Porque ele já chega e fala assim: eu sei, a pergunta tal no livro dos espíritos, acha que sabe tudo, mas já está totalmente desequilibrado. Então, assim, a gente tem que prestar atenção nisso. Nós temos essa facilidade, como a gente fala aqui, do estudo muito grande. E esse acolhimento, esses espíritos que vêm, como o Chico Xavier e esses outros, o próprio Divaldo que está fazendo essas psicografias, né? Atrás de Joana, atrás do Miranda e outros tantos outros livros, eles nos trazem essa oportunidade de que a gente possa estudar e continuar desenvolvendo. Tu vê que esse estudo nosso aqui, como eu pego lá do grupo da Sueli Caldas, eles estão sempre associando o quê? O livro dos Espíritos, o Evangelho, às vezes botam um livro de André Luiz, e o próprio do Divaldo. Eles sempre fazem os comentários daqueles, né? Que eles são fera lá na exposição, os que vão fazendo a live, e eles sempre botam os comentários que tem a ver. Tu vê que entraram 2 aqui hoje que teve tudo a ver, todo mundo gostou do livro dos Espíritos e do Evangelho. Comentários que a gente não se tocou e tinha a ver com o texto, né? E é muito legal, porque aí a gente tem essa experiência dos que estavam acostumados, trazem para a gente, nós vamos só desenvolvendo. Vamos aqui só pensando. A Bia quer falar. Sobre essa questão, né, dos líderes espirituais, né, me fez lembrar do Papa Francisco, né, quando ele foi lá em Copacabana. Gente, eu estava lá, né, para vê-lo. E, nossa, só dele passar, né, com o Papa móvel, né, no meio da multidão, estava ali entre a multidão. Gente, eu senti uma paz, assim, uma tranquilidade que eu nunca senti na minha vida, né? E só dele passar, então imagina, né, o magnetismo dele, né, a espiritualidade dele. Então a gente encontra isso, né, em vários líderes religiosos, né, que realmente estão com aquela vibração elevada, né, dedicados à causa que eles estão defendendo, né, que vieram em missão, né? E outra coisa também que eu gostaria de falar, né, como somos privilegiados, né, de ter essas informações do doutrina, né? Não privilégio em relação a somos superiores aos outros, não, mas o privilégio da gente ter o conhecimento e poder aplicar isso na nossa vida, né? De uma forma tão consciente, tão esclarecida, né? E a gente entende até aqueles nossos irmãos que não têm esse conhecimento, né? Que se equivocam, né?
E até os espíritas que, né, como a Su falou, ainda estão, é o espírita louco, né? Que só tem a doutrina ali, mas não aplica, né? Não conseguiu interiorizar. Então, acho isso muito bonito da gente refletir, né? Aqui no estudo e, enfim, durante todo o nosso estudo da doutrina, né? Era isso que eu queria lembrar, assim, para gente aqui, né? Gente, eu queria pedir desculpa que às vezes o pessoal tu tá falando e eu começo a falar sem esticar a mãozinha. É porque eu não sou tão boa no computador como vocês a descobrir as coisas. Eu levo uma surra assim, entendeu? Que vocês nasceram sentados no computador. Tem Mas problema, eu não, é assim tento, vocês mesmo, me assim mesmo. desculpem. Hã? Eu levanto a mãozinha porque eu fico com, né, eu não gosto de interromper ninguém, sabe? É Às que vezes tá tudo bom, ela sabe levantar a mãozinha. Eu também, às interromper. vezes, quando eu estudava, quando ficava lá no nosso GI, lá no La Teresa, eu também ficava catando a mão para levantar, porque também né, tem hora que a gente não acha. É Nossa, assim no mesmo, jazz, então você tinha que levantar a mão, senão você não tem. falava. Muita gente. Ah, então, isso que a Bia está falando também da, desse lance da gente ter conhecimento e conseguir aplicar na vida em relação aos nosso dia a dia, né? E a hora que a gente tem que pegar, vem uma pancada, a Denise já acostumada lá com os clientes dela e tudo, a pessoa vem, aí você já começa a entender, né? Primeiro, que aquela pessoa está com algum problema. Né? Segundo, que o problema é dele, não é seu. E aí, terceiro, você pode ver, inclusive, dependendo da vibração da pessoa, se ela está até acompanhada, se você percebe que ela está tão fora de si, então deve ter alguns irmãos junto dela. A gente vai, não precisa analisar, isso é automático. Com o nosso modo de pensar, com o nosso ponto de vista, a gente consegue enxergar melhor o limite dos outros. Né? As pessoas têm limite, nós temos demais também, mas aí você consegue enxergar o dos outros, você nunca consegue ver, nem os seus, nem os dos outros. As pessoas têm limite, as pessoas têm lá os seus preconceitos, eu também tenho o meu, mas ela tem um, então ela pode vir com a carga dela. O que eu tenho que fazer é eu não responder. Então eu tenho que me controlar para responder o seguinte, responder o mínimo do que eu tenho que fazer. Não ficar rebatendo, porque isso não vai levar a nada. Então essa que é a grande sacada. E a doutrina, e esses livros que a gente está tendo aqui, ela mostra para a gente esse outro lado da vida. Né? Abre a cortina, como falou ali, abre um mundo novo para a gente e a gente consegue ter essa. Só a gente querer também. Tem vezes que a pessoa fica lá, aí daqui a pouco se deixa, vem um aborrecimento qualquer, você começa a querer desesperar. Tem que ver que você não está precisando disso, que você já sabe que não é para ser assim. Vai depender do seu controle emocional. E o controle emocional, com uma ajuda de conhecimento, como a Bia falou, é muito maior. A gente consegue controlar mais. Agora, sem nada, sem conhecer nada, só ir na palestra no centro, receber o passe, aí você fica aquilo ali, às vezes a pessoa fica anos para conseguir desenvolver um negocinho, uma paciênciazinha em relação à mãe, em relação ao pai, aquelas histórias, né? Tá lá o honrai vossa mãe e vosso pai, eu vou fazer esse estudo amanhã lá no centro, à noite, e o capítulo é, né, aquilo tudo ali, você não tem que dar só que o pai e a mãe, então, que você vai, né, devolver, né? Mas você tem que dar mais, porque foram eles, graças a eles que você reencarnou, graças a eles que você está tendo a oportunidade de crescer e evoluir espiritualmente, senão você não estava ali no pastando. Então, assim, aí você começa a ver os limites das pessoas. Quando você consegue enxergar o limite de um pai, de uma mãe, que a gente tem lá as pirraças, assim, fulano, minha mãe nunca fez isso para mim. Aí você tem que parar e pensar, peraí, mas vamos ver de onde ela vem, né? Como ela foi criada, como ele foi criado. Então, daí você vê como é que foi a história da pessoa até chegar a ser seu pai ou sua mãe. E aí, daí para frente, o que eles foram fazendo? E tem a ver com tudo que eles foram. Aí você tem que olhar com a limitação, que eles têm limitação, mas você também tem que relevar muita coisa, entendeu? A gente tem que aprender a ver no próximo, e aí, até falando no capítulo do Evangelho, que quando a gente tem que usar com o próximo, fazer o próximo que você quer que faça para você, principalmente o pai e a mãe, que é o mandamento lá, honrar O pai e mãe. próximo, Mais o próximo. próximo é o mais próximo É. nessa, Su. O Não, aí próximo é o eles mais falam isso. próximo. E muita gente fala assim, nem pedir para nascer. Não, É, você implorou. Não pediu, exatamente. não, implorou para nascer. Né? Hoje em dia eu sei disso, que a gente não pede, a gente implora. Né? E hoje você Exatamente. estava falando de atendimento, hoje duas pessoas na minha mesa choraram de soluçar hoje. Um de coração operado, porque ninguém tinha tido paciência, aí fui escrevendo, porque às vezes as pessoas não conseguem alcançar, estão tão
nervosos que não conseguem entrar. E a outra que a gente devolveu para a fila, e quando chamou, o meu amigo devolveu para a fila, quando chamou, quem chamou foi eu. E ela achou que ele tinha dispensado ela, que não queria ser mais atendido. E não é, porque é o sistema que escolhe quem vai chamar. Aí ela chorou, eu falei, minha senhora, fica calma. O sistema, até ela conseguir entender que o sistema que tinha chamado, mas aí, graças a Deus, eles saíram assim, Deus te abençoe, que você continue assim, que todo mundo possa chegar na sua mesa e sair esclarecido. E isso é tão confortante, sabe? É assim, um conforto para mim, quando as pessoas saem felizes, sabe? E aí, realmente, a espiritualidade, o autoconhecimento me ajudou muito nisso, muito, muito mesmo. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, quem vai falar mais? Lembra- Fala. Lembrando lembrando que o reconhecimento de papai e de mamãe faz parte do capítulo da gratidão, né, gente? Que é difícil, é muito difícil de você ver que as pessoas são gratas a outras, né? Principalmente papai e mamãe. Nossa. Exatamente. Tem até o item ingratidão dos filhos nesse capítulo, mas eu vou falar só do piedade filial e do número 4, que é o que me passaram ainda bem. E depois, assim, só isso aí já é muita coisa, porque a gente pensa assim, tá aquilo ali, honrar pai e mãe. E aí tem um históricozinho legal que a gente vai, quando a gente estuda, a gente vê pedaço por pedaço, né? E eu costumo escutar algumas palestras para ver o que que a pessoa falou daquele assunto, pego uns 3 ou 4 palestrantes, aí coloco no YouTube, honrar pai e mãe. Aí vai aparecendo quem falou o assunto. Aí eu escolho os que eu quero ouvir, ouço, tiro umas coisas interessantes, depois pego o texto todinho, vou colocando no slide, aí meus comentários, os comentários daqueles que tirei. Mas, assim, tem muita coisa interessante. E nós vamos cair nesse assunto aqui, porque a gente está falando da história de justamente a gratidão e você ter o limite, né? Ver os limites dos outros, entender. E aí, a gente, quanto mais você tem pai idoso, mãe idosa, então, você vai vendo que você vai tendo que aumentar o seu nível de paciência, porque eles vão ficar, e nós vamos ficar igual, que é pior ainda. Que a gente pensa que não, mas vão ficar tudo igual. E eles vão ficando, e repete isso, e teima, e não quer fazer as coisas do jeito que tem que ser feito, e faz tudo errado, e tu dá um remédio aí, daqui a pouco vira as costas e toma 2. Então, essas coisas você não tem controle, mas você vai tomando, né? Agora vai arrumando aqui e lá, e aí tem que ver, não adianta perder a paciência, não adianta querer que eles entendam que eles não. Eu já assisti uma vez, até uma palestra, não sei se foi da Ana Teresa Camami, não adianta, eles não vão querer, não vão mudar agora, então eles não vão entender, você pode falar no ouvido deles, olha só, tem isso, só não pode fazer assim, assim, assado, bota até uma lista, não vai fazer nada disso, vira as costas que eles vão fazer do jeito deles. Então, é a gente ter que aceitar a aceitação do próximo como ele é e viver com esse tipo de sentimento. Sempre olhando para o outro e entendendo. Aí que eu falo, ver a compaixão com a pessoa. Né? Ver lá de alguma maneira se a pessoa está fazendo maldade, seja o que for, porque eles falam também no capítulo: tem muito pai e mãe que não faz nada que tinha que ser de pai e mãe. Faz tudo errado. Mas aí ele coloca: mas nós temos que honrar a nossa parte. Então, nós temos que honrar, e o que eles estão fazendo de errado é problema deles. Você continua respeitando eles e honrando, entendeu? O que eles façam, seja lá o que for. Se eles saíram do papel de pai e Verdade, mãe, os meus né? pais foram tão meus amigos, mas foram tão meus amigos, que até o final, no último dia de vida deles, eu fiquei assim, sendo tanta falta, porque eles não foram só pai e mãe, foram amigos assim, do dia a dia, de toda hora. Eu sou mãe solteira de 38 anos atrás, isso era muito difícil. É, E se meu pai está com você, está, quem tiver que se dane, porque você tem pai e tem mãe, entendeu? Então, isso 38 anos atrás era muito difícil de acontecer, e meus muito pais difícil. foram meus amigos. Mas às vezes eles também ficavam difíceis na hora de. Meu pai ficou 13 anos numa cama, e de vez em quando ele falava: não vou tomar remédio. E aí você falava assim: pai, olha só, se você não tomar remédio, você vai vegetar em cima da cama. Por enquanto, você está pensando, você está podendo sair, a gente sai com você, mas você pode optar. Se você não quiser tomar, não vou enfiar na sua boca, mas opta por isso, tá? Aí ele: me dá essa porcaria. Sabe como é que é? Aí já conseguia tomar. E a minha mãe falou assim: mãe, vamos fazer isso aqui nessa casa? Meu irmão, principalmente, falava assim: vou arrumar aqui, vou arrumar lá. Não, não arruma aí, não, não quero que seja assim. Mas, mãe, vai ser melhor.
a casa ainda é minha. Minha mãe não aumentava a voz para falar isso, entendeu? A casa ainda é minha. Quando eu morrer, você faz do jeito que você quiser. Por enquanto é assim. Toda E delicadeza, aí, né? com toda delicadeza, assim, não aumentava. Ah, é, então E você... aí, a gente sente muita saudade. Honrar pai e mãe Ah, fica e assim. ser grato a eles é a coisa mais interessante, mais importante, que eu fui grata a minha vida inteira. Eu acho É. que eu posso viver 100 anos e não vou pagar de rastro o que meu pai e minha mãe fizeram por mim. É Entendeu? muito bom, mas Meus tem muita irmãos. gente que tem o outro, Ah, grande maioria das pessoas tem um relacionamento bem conflituoso e não é nem isso. Aí a gente tem que perceber exatamente o que a gente tem que fazer. Se o que você quer receber do prazo para o próximo, né, que você quer que te faça, né? E sempre. E aí a gente, o próximo mais próximo aos pais, seja lá o que eles fizeram, você tem que retribuir, nem que seja com o teu olhar de compaixão e teu olhar de você tenta ver qual é o lugar deles, onde é que eles vieram, entendeu? E olhar por que eles são assim. Você não tem que saber, fizeram isso. Você tem que compreender. E aí você vai, vamos dizer, deixar de lado e passar para frente sempre a gratidão. Estou aqui por causa deles. Só de trazer a gente para o mundo já é gratidão, como até a Eliane falou, e estamos aqui para continuar nessa evolução. Nos deu a chance de continuar nessa evolução. Então é isso que a gente tem que ver. Quero botar aqui, antes da gente despedir, quero tentar botar aqui, gente. Vamos ver se eu consigo. Eu não sei se vai dar certo. Me fala aí no chat se vai dar para ouvir. Não tem som, não. Vou tentar. Vou tentar botar aqui no lugar que eu falei. Se não conseguir, peraí. vê se o som está aberto, Su. Não, é porque esse negócio é diferente. É difícil mesmo. Su, e se tentar botar o vídeo na tela cheia? Acho que talvez. Eu acho que eu acho que não adianta. Aí vai me sumir os recursos aqui. Né, não deu certo. Não dá não. Fecha e abre de novo, só para ver. Não consegui. Que detalhes não é? Não. Agora eu não sei nem como é que faz. Não consegui, não, gente. Da outra vez eu testei, mas apareceu uma opção assim: ligar, som, não sei o quê. Aí eu cliquei e deu certo. Agora esse vídeo, não sei se alguns permitem isso ou não. Aí pelo menos tá aparecendo a letra ali, quando eles ficam falando que aí Jesus vem, Deus vem, essa coisa e tal, né? Mas acontece que eu vou mandar o link para vocês, depois se vocês quiserem ver a letra da música, porque foi essa música, aquela Aleluia, Aleluia, todo mundo conhece, né? De Handel, que eles tocam no final, que ele fala que vai caindo as pétalas e vai tocando Aleluia. E aí tem a letra da música. Aí eu vou mandar para vocês, mas foi uma pena, porque é, essa daí é até aquela tradicional. Porque realmente eu não sei como é que pode. Tem dia que dá certo, uma vez só que deu certo. Eu fiquei tão feliz, ainda falei com a cara, consegui, mas dessa vez não apareceu. Já são, tá faltando Su, 3 minutos. Vamos terminar.
Fala. Lembra também de dar a tradução do Pai Nosso em hebraico. Mandar. Tá. Gente, último dia hoje de perturbações, graças a Deus, né? Último dia de perturbação. Vamos começar semana que vem com os bastidores da obsessão. Olha, cada livro desse eu estou relendo. Estou até num bem pesado, que tem momentos que eu não consigo nem ler direito, que é o Sexo e Destino, que é a borda da pedofilia, e ele é bem pesado, aquele livro. Teve capítulo que eu pulei e eu estou tentando ver se eu volto para trás, porque eu não. Sabe, ele vai dando aquele aperto no coração, vai mostrar as crianças num lugar também. O padre, que é uma obsessão com pedófilo, é um padre puxado. É o 8º livro, se eu não me engano. Eu estou relendo todos eles, né? Eu já li todos 2 vezes, estou relendo a 3ª vez, agora marcando mais ainda. E esse. Primeiro que eu contei para vocês, é muito legal. O Miranda estava vivo, só que ele vai contar 30 anos depois que ele chega na espiritualidade. E um trabalho que ele fez quando ele fazia desobsessão, né? Quando ele estava vivo. Então, assim, é muito interessante. Nós vamos estudar, vocês vão gostar, tenho certeza. E vamos seguindo. Aí vamos embora, até terminar. Nós fizemos já 4 livros até agora, veja bem. Em 2 anos já fizemos 4. A gente está fazendo 2 livros por ano. Né? Agora acho que são 15, 16, mas vamos chegar lá todos eles. Gente, beijo. Até a próxima semana. Fique com Deus. Obrigada. Olha a oração. Oi? A oração, A cara. oração. Então você. Beijo. Já ia desligando. Vamos agradecer. Vamos lá, gente. Agradecendo a Deus por esses estudos maravilhosos, por essa inspiração que chega para a nossa querida irmã Sultane. Agradecer também a Manuel Filomeno de Miranda por ter nos concedido essa maravilha desses livros, esses estudos maravilhosos que a gente tem tanto aprendido e tentando levar para as nossas vidas, né? Tão difícil. Muito obrigada a todos os irmãos da espiritualidade, a bênção por todos esses trabalhos que a gente tem realizado, né, pela internet, né? Então a gente tem muito que agradecer ao fato de termos à nossa disposição as tecnologias, e, enfim, agradecer por todos, por tudo que nós recebemos, e pedimos, Jesus amado, que nós possamos continuar com esse projeto maravilhoso, junto com nossos queridos irmãos da espiritualidade. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Beijo bem grande, gente. Muita luz na sua vida, que Deus continue te iluminando para você iluminar a gente. Tá Vocês bom? que têm que fazer parte bom. aqui do negócio, porque senão sozinha a gente não vai para frente. Nós e o outro grupo que Não, ajuda a gente. A gente vai recebendo de um passando para o outro. Outro grupo ele é muito bom porque ele vai chamando atenção para muita coisa, né? Gente, então fique com Deus. A gente semana que vem, sem falta, começamos. Foi muito bom esse livro, né? Vamos para o próximo. Beijo. Gratidão, Su. Boa noite. Beijão, Deus gente. Boa Vamos noite com para Deus. vocês. Boa noite, tchau. Deus.